Indicativos de que Deus está dizendo que você está no caminho certo. Deus deseja sempre que seus filhos sigam pelo caminho correto. Ele nos concedeu o Espírito Santo, que nos conduz e orienta em toda a verdade. É possível para um filho de Deus perceber quando está se desviando do caminho correto, assim como reconhecer que está, de fato, no caminho certo. Vamos refletir sobre sinais que evidenciam que você está trilhando o caminho correto. Primeiro sinal: quando você enfrenta a rejeição por suas crenças ou opiniões, é um indício de que está no caminho certo. Lembro-me de uma passagem em que Jesus disse em João, que o mundo odiava ele e também o odiará. Em outras palavras, se você está seguindo os passos de Jesus, é provável que encontre resistência do mundo ao seu redor. Se o mundo não o odeia, isso pode indicar que você não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Existem duas opções: agradar a Deus ou agradar ao mundo, pois são caminhos opostos que não se misturam. Ao seguir a direção predominante do mundo, é um sinal de que você pode estar se afastando do caminho correto, já que a direção do mundo contrasta com a direção de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Satanás é o governante deste mundo. Em um episódio, Satanás levou Jesus a uma montanha alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e ofereceu a Jesus todos esses reinos em troca de adoração. Isso destaca que Satanás tem autoridade sobre os reinos do mundo e pode concedê-los a quem ele desejar. Por causa disso, o curso do mundo está cada vez mais distante dos ensinamentos da Bíblia. Conforme mencionado em Mateus, o caminho largo, fácil e popular leva à destruição, enquanto o caminho estreito e difícil conduz à vida, mas poucos o encontram. A porta estreita representa o caminho correto, mas poucas pessoas optam por ele. A maioria segue o caminho amplo, que é o caminho mundano. Mas se você não se conforma com os padrões mundanos, significa que você está optando por seguir o caminho estreito. Este é um claro indício de que você está trilhando o caminho certo. Mas o que significa ser mundano? Mesmo vivendo neste mundo, às vezes é difícil discernir o mundanismo em nossas próprias atitudes e pensamentos, que refletem os padrões do mundo ao nosso redor. No entanto, não devemos permitir que o mundo influencie nossas ações e pensamentos. Em vez disso, precisamos submeter nossos pensamentos e ações à vontade de Deus, conforme expressa em Sua palavra. Uma pessoa que vive uma vida santa não se deixa influenciar pelo mundo, mas busca fazer a vontade de Deus em todas as áreas da vida. É impossível ser mundano e santo ao mesmo tempo, pois são opostos que não se combinam. Se você está trilhando o caminho da santidade, está seguindo a direção correta, e Deus se alegra com você, olhando para você com satisfação. Em Hebreus, é mencionado que devemos buscar a paz com todos, bem como a santidade, pois sem ela, ninguém verá o Senhor. Quando genuinamente buscamos a santidade, estamos no caminho certo. As pessoas que vivem vidas santas neste mundo, muitas vezes, são vistas como estranhas ou incomuns pelos padrões mundanos, mas são procuradas e admiradas, pois se destacam pela sua integridade e compromisso com Deus. Na verdade, viver uma vida santa implica em viver uma vida de separação deste mundo, o que pode parecer solitário. No entanto, não é uma solidão desprovida de companhia, pois você tem a presença do Espírito Santo. Deus está ao seu lado durante as tempestades e desafios da vida. Isaías afirma que quando você passar pelas águas, Deus estará com você, e quando atravessar os rios, eles não o inundarão. Se você caminhar pelo fogo, não será queimado, nem a chama o consumirá. Um dos sinais de que você está no caminho certo é que, ao enfrentar os desafios da vida, Deus estará presente ao seu lado. Ele garantirá que as águas não o afoguem e que o fogo não o queime. Na jornada cristã, é inevitável encontrar obstáculos e desafios. Deus não os remove, mas promete estar ao seu lado enquanto você os enfrenta. Infelizmente, algumas pessoas interpretam essas dificuldades como um sinal de estarem no caminho errado. Satanás usa essas situações difíceis para tentar desviar as pessoas, insinuando que Deus está contra elas, que é seu inimigo e está enfurecido. No entanto, o profeta Isaías nos lembra que Deus está conosco, mesmo nas adversidades. Enfrentar dificuldades não significa necessariamente que estamos no caminho errado. Devemos focar nas palavras do profeta e lembrar que Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. O profeta assegura que quando você atravessar águas turbulentas e caminhar através do fogo, Deus estará ao seu lado. Ele declara que estará pessoalmente presente nessas circunstâncias desafiadoras. Deus não envia apenas um anjo ou uma equipe de resgate. Ele mesmo estará lá, imerso na situação ao lado de seu povo.
As vitórias sobre os obstáculos da vida são evidências claras de que você está seguindo o caminho que Deus traçou para a sua vida. O personagem bíblico Jó passou por inúmeras provações, enfrentando o fogo da vida, mas permaneceu no caminho correto. Ele foi descrito como um homem íntegro e justo, evidenciando uma transformação notável do início ao fim do livro de Jó. Ao longo de suas tribulações, Jó desenvolveu um profundo conhecimento e compreensão de Deus, alcançando um nível de intimidade que poucos experimentam. Ele reconheceu que há aspectos sobre Deus que só podem ser aprendidos por meio do sofrimento. O apóstolo Paulo compartilhou essa perspectiva em Filipenses, expressando seu desejo de conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos, a fim de experimentar a comunhão com Ele. Assim como Jó, a ambição singular de Paulo era ter um conhecimento íntimo e experiencial de Jesus Cristo. Paulo ansiava por algo mais profundo do que apenas adquirir conhecimento superficial. Ele desejava uma conexão íntima com Jesus, buscando conhecer o Senhor no mais alto grau possível, compartilhando não apenas o poder da sua ressurreição, mas também a comunhão em seus sofrimentos. Conhecer Jesus como Emanuel, o Deus conosco, exige atravessar as tristezas da vida ao seu lado. As provações e tribulações não indicam necessariamente um caminho errado, especialmente quando emergimos delas como ouro puro, purificados pelo fogo. Para alguns de vocês que me ouvem agora, já enfrentaram as fornalhas da vida, atravessaram as águas tumultuadas e enfrentaram as tempestades. Mesmo assim, sabem em seus corações que Deus estava com vocês durante esses momentos difíceis. Isso é um claro sinal de que estão no caminho certo, pois Deus está presente conosco tanto nas tempestades quanto nos incêndios da vida. O terceiro sinal está intimamente relacionado ao segundo, que é a paz absoluta. Você já notou a transição no Salmo 23 de Davi, onde ele fala sobre sua relação com Deus? Ele começa reconhecendo Deus como seu pastor, que o guia para pastagens verdes e águas tranquilas, restaurando sua alma e guiando nos caminhos da justiça. Entretanto, ocorre uma mudança significativa. Mesmo ao atravessar o vale da sombra da morte, Davi declara que não temerá mal algum, pois Deus está com ele, confortando-o com sua vara e cajado. Estar no caminho certo não significa que não enfrentaremos desafios, mas a verdade é que teremos uma paz que vai além da compreensão humana. Lembre-se de quando Jesus estava dormindo no barco durante uma tempestade. Da mesma forma, quando estamos no caminho certo, podemos experimentar essa mesma tranquilidade. Independentemente da intensidade da tempestade, podemos dormir tranquilos, confiantes de que Deus está nos conduzindo para um lugar seguro. Ter essa certeza nos dá grande confiança, sabendo que Deus é aquele que nos guia. Você já se perguntou por que Moisés concordou em liderar os israelitas através da região selvagem? Do ponto de vista humano, parecia uma decisão imprudente, pois o deserto é um lugar inóspito. No entanto, Moisés confiou na presença de Deus, que prometeu proporcionar descanso durante a jornada. Em Êxodo, Deus disse a Moisés: "Minha presença irá contigo e te darei descanso", o que demonstra a garantia divina de apoio e conforto. Da mesma forma, em Filipenses, Paulo fala sobre a paz de Deus que transcende todo entendimento humano, e que essa paz guardará nossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Essas passagens ressaltam a importância de confiarmos na presença e na paz que Deus nos oferece, mesmo em meio às situações mais desafiadoras. Outro sinal é não comprometer seus padrões divinos. Em Atos, vemos um exemplo disso. As autoridades ordenaram que Pedro e João não falassem ou ensinassem em nome de Jesus. No entanto, eles responderam que diante de Deus era mais importante ouvi-lo do que obedecer a esses homens. Eles não podiam deixar de falar das coisas que tinham visto e ouvido. Ao avançar na vida, especialmente para aqueles que escolheram o caminho da justiça, pode haver ameaças e pressões para comprometer a fé e os padrões divinos. No entanto, ao permanecer firmes em Cristo e recusar-se a comprometer esses padrões piedosos, demonstramos que estamos seguindo o caminho correto. Seguir o caminho correto não garante que todos em nossa vida permanecerão conosco. Às vezes, podemos até perder relacionamentos com entes queridos. Como registrado em Mateus, Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas uma espada que poderia causar divisão mesmo dentro das famílias. De acordo com comentários bíblicos duradouros, a mensagem de paz de Jesus, como vista no Sermão da Montanha, é na verdade um chamado para um compromisso radical com Ele. Jesus traz paz, mas essa paz também causa divisão entre aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Ele explicou claramente que seus discípulos devem amá-lo e segui-lo acima de tudo, mesmo acima dos laços familiares. Exemplos bíblicos como José, Daniel e os 3 hebreus ilustram essa ideia.
José se absteve da fornicação por seu compromisso com a justiça, Daniel recusou-se a se contaminar com a comida do rei na Babilônia e os 3 hebreus preferiram enfrentar a morte a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Esses homens foram perseguidos por defenderem sua fé em Deus, mas tinham certeza de que estavam trilhando o caminho correto. Felizmente, todos eles alcançaram finais gloriosos. Você também pode seguir o exemplo deles, e isso é inteiramente fundamentado na fé bíblica. A verdadeira fé bíblica é firme e intransigente, não abre espaço para negociações. Ela proclama: deixe Deus ser verdadeiro, mesmo que todo homem seja considerado mentiroso.